no meio da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava dividida entre Paulo, Apolo e Cefas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que no capítulo 12 começa, louvado seja Deus, o ensino de dom de profecia, louvado seja Deus, o ensino dos dons espirituais ao povo de Corinto. No seu capítulo 13 ele vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, de nada seria, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os principais dos dons é o amor, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, louvado seja Deus, nós ter todo o dom de profecia e não ter o amor para com o nosso irmão. Não adianta, louvado seja Deus, nós dar todo o nosso sustento, tudo aquilo que nós temos para os pobres, louvado seja o nome do Senhor, se não tiver amor com o nosso próximo. Ou seja, louvado seja Deus, a caridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma forma, louvado seja Deus, de nós expressar o amor para o nosso próximo. Eu desconheço, louvado seja Deus, o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que nós rodamos, nós pulamos, nós profetizamos e nós não temos amor, nós não sentimos a dor e a compaixão com o nosso próximo. E quando Deus ele me deu essa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia começa a falar que o principal, louvado seja Deus, os dois principais, louvado seja o nome do Senhor, mandamento, é amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e depois é amar o nosso próximo, a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o interessante, louvado seja Deus, que Paulo, ele quando está escrevendo aos Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer que a caridade, ela é sofredora, é benigna e não inveja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia começa a falar também a respeito da leviandade, ou seja, é uma forma precipitada, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos no nosso dia a dia, louvado seja o nome do Senhor, a soberba que vai entrando dentro de nós, a soberba que vai nos dominando, louvado seja Deus, que nós não temos a maturidade de perdoar e liberar um perdão, que mesmo nos ofendeu, ou seja, nos feriu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14 desse mesmo livro, a Bíblia fala a respeito dos dons, louvado seja o nome do Senhor também, que é o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, que vai descrever essa mesma, louvado seja esse mesmo texto, que é a respeito dos dons espirituais. E quando eu estava, louvado seja Deus, me aprofundando nessa palavra, eu pude entender com a Bíblia e pude compreender, louvado seja Deus, que dons espirituais são coisas totalmente diferentes de frutos de Espírito Santo. O grande problema da nossa geração, louvado seja Deus, é que nós se engana. Nós achamos, louvado seja Deus, que ter dom de profecia, ter dom de falar em línguas estranhas, louvado seja Deus, é a mesma coisa de fruto do Espírito Santo, mas é coisas totalmente diferentes, que eu vi lá no livro de Gálatas, seu capítulo 6, se eu não me engano, a respeito, louvado seja Deus, dos frutos do Espírito Santo. Aleluia. E eu entendo com isso aqui nessa noite, nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que são coisas totalmente diferentes, que muitas das vezes nós até já se enganou, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que pula, que roda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não tem a comunhão com o seu irmão, não fala com o seu irmão, anda fazendo o inferno na vida do próximo. São coisas totalmente diferentes. Aleluia! O fruto do Espírito Santo é o amor, é a bondade, a temperança, é o domínio próprio. Quantos eu conheço que roda, pula, louvado seja Deus, mas só anda na contenda, só anda na mentira. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E são coisas totalmente diferentes. É por isso que Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, e não tivesse a caridade. Sabe o que é caridade, louvado seja Deus? É eu sentir a dor do meu próximo. É eu sentir aquilo que o meu próximo está sentindo. Eu desconheço, louvado seja Deus, no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que eu vejo meu irmão passando por um momento de dificuldade, por um momento de difícil, e eu não me levanto para me ajudar, louvado seja Deus. Então isso não é amor, louvado seja o nome do Senhor. Quantos no nosso meio estão se deixando se enganar, louvado seja Deus, com movimento, louvado seja Deus, com dom de profecia, com falar em línguas estranhas, mas o apóstolo Paulo ele mesmo ele vai corrigir os coríntios também. Ele vai corrigir o povo de Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Coríntios, em culto público, louvado seja Deus, estava falando em línguas estranhas exageradamente. Não estava procurando
louvado seja Deus, o dom com zelo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não adianta só eu falar, porque ministério ser cheio de Deus não é eu pular, não é eu rodar, louvado seja Deus, mas é eu ter o fruto do Espírito. Glória a É Deus. eu sentir a dor do próximo, é eu sentir a compaixão do meu próximo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o interessante, louvado seja Deus, é que Paulo ele deixa bem explicado aos coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a vida com Deus não é baseado só em falar línguas, não é baseado só em rodar, não é baseado em só eu pular, mas é baseado em eu viver aquilo que Deus ele quer que eu viva. É baseado em eu ter uma vida de retidão, uma vida de santidade diante de Deus. Porque não vai adiantar eu passar a vida toda rodando, pulando e naquele dia ele falar: afastai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Glória a Seja o Deus. nome do Senhor. Tem quantas pessoas que eu conheço até aqui no próprio bairro, louvado seja Deus, que não fala em línguas, não roda, não pula, mas é cheio de Deus, tem os frutos do Espírito Santo. Exemplo, o irmão Antônio, o irmão Léo e Luizinho são 3 pessoas que eu observo, louvado seja Deus, que não falam em línguas, não roda e não pula, mas tem uma vida diante de Deus. E muitas das vezes eu falo, eu estava conversando com a diaconisa